Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre o maravilhoso Deus e os seus atributos. O atributo que nós vamos estudar hoje será sobre a glória de Deus. Um tema também muito importante para entendermos sobre um pouco mais do nosso Deus e principalmente o que a glória de Deus tem a ver com a nossa relação com Ele, como Ele se revela, na sua glória e como podemos nos relacionar com a glória de Deus, o que isso pode ser de benéfico para a nossa vida, de impactante, de transformador nas nossas vidas. Quero convidar você para iniciarmos com uma leitura de Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 26, onde ele vai narrar a visão dele que ele teve sobre a glória divina. Então diz o meu texto, que é na Nova Revista Atualizada, que é essa versão que eu estou usando, diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo. Ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Vamos estar pedindo de Deus que Ele possa derramar sobre nós a sua unção, a sua sabedoria e nos dê compreensão dos seus textos maravilhosos que vai revelar Ele mesmo para nós nesse estudo. Oremos pedindo essa graça. Pai amado e querido, quero te pedir, Senhor, a tua graça. Graça que pode se manifestar através, Senhor, de sabedoria, da unção, da direção e ensino do Espírito Santo. Pedimos ao Pai que possamos, ao abrir a Bíblia e ler os textos que falam a respeito de Ti mesmo, possamos ter uma compreensão. Aquilo que a nossa mente pode compreender de Ti, nós queremos compreender, para Te exaltar, Te glorificar cada vez mais e aprender, Senhor, como melhor se relacionar contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler, de Ezequiel, ele está tendo uma visão muito gloriosa. Nos versículos anteriores ao qual nós lemos, ele fala da visão de uma espécie de um carro que tem 4 rodas, mas quando você está lendo assim, não sei você, mas eu pelo menos, quando eu tento fazer o exercício imaginativo do que ele está vendo, é muito difícil de desenhar na cabeça o que ele está dizendo. Então ele tem essa visão desse carro, que é difícil de compreensão, e na sequência ele tem a visão daquele que senta no carro, que se senta no trono, onde é o próprio Deus. Aí ele fala então desse Deus nas seguintes formas: que por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, esses seres viventes eram as rodas desse carro que ele tá vendo, havia algo semelhante a um trono. Então tinha o carro com os seres viventes nas rodas, uma coisa estranha, né? Mas também tinha um trono acima deles, acima da cabeça deles. E havia algo, e diz mais, como uma safira, né? Esse trono ele tinha um aspecto de safira, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um ser humano. Deus ele não é homem, Deus é espírito. Mas na sua revelação, quando ele se revela dentro daquilo que o homem pode compreender a respeito dele. Porque se Deus se revelar só da forma como ele realmente é na sua essência, e nós não sabemos, nós vamos ver algumas coisas aqui sobre o que a Bíblia diz a respeito de Deus, da sua glória, mas se ele se revelasse, talvez a gente não conseguisse entender, porque não existe nada na natureza que possa apontar para esse Deus. O mais próximo é o próprio ser humano, porque nós fomos criados em imagem e semelhança dele. Mas essa imagem e semelhança
Necessariamente, aí você pode buscar na internet, em livros de teologia, melhor sobre essa questão da imagem, porque essa imagem não está se referindo ao aspecto físico, isso que nós precisamos compreender claramente, né? Deus, ele é espírito e a sua forma, ela é uma forma completamente diferente. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança dele, tem a ver com seus atributos, não tem a ver com o formato. E nós vamos ver um pouco disso já já. Mas quando ele se revela, quando ele aparece ao ser humano, ele se aparece dentro daquilo que a compreensão do ser humano pode abarcar, né? Então ele tem essa visão que é semelhante a um ser humano. E ele diz semelhante a um ser humano, ele não diz que é como um ser humano, porque Deus não é. Mas ele vai continuar dizendo, vi que essa figura era como um metal brilhante. Ó, antes ele fala que era como um semelhante a um homem. Agora ele está dizendo que é como um metal brilhante. Ele está tentando aqui, de alguma forma, em palavras humanas, aquilo que a teologia chama de antropomorfismo, né? Que antro vem da palavra homem, morfismo é palavra, né? Dentro da nossa capacidade de falar humana, ele está tentando descrever Deus. Então ele é semelhante a um ser humano, como um metal brilhante, como um fogo, está dizendo aqui, e ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e para baixo, tudo era fogo, né? Vi que essa figura era como um fogo e havia um resplendor ao redor dela, né? Aí ele vai dizer mais, como aspecto do arco que aparece nas nuvens no dia de chuva, que é o arco-íris, né? Assim era o resplendor ao redor. Ou seja, ele está vendo Deus na sua glória, que tem semelhança de homem, de metal, de fogo brilhante, todas essas coisas. E o que irradia dele, ao redor dele, também é brilhoso, também é resplandecente, e ele compara aqui ao arco-íris, tal a beleza de tudo que ele está vendo. Então, esse texto inicial já traz para nós algumas coisas muito importantes que nós precisamos tentar entender. É que a glória de Deus ela é difícil de ser realmente definida, mas tem alguns aspectos que nós podemos apreender da glória de Deus. E aí, se nós formos tentar definir o que seria a glória de Deus, biblicamente, a glória de Deus pode ser melhor descrita como uma manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeições. Então, isso que seria a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação dos seus atributos, que nós estamos estudando, do seu caráter e das perfeições dele, né? Daquilo que ele vai criando também, né? Ou seja, a glória de Deus, de fato, é uma coisa muito extraordinária. No Antigo Testamento, nós vemos a palavra glória de Deus sempre relacionada a alguma coisa notável, muito importante, algo de acontecimento extraordinário. Sempre que a glória de Deus se manifesta, algo de extraordinário está acontecendo. Por quê? E a palavra extraordinário quer dizer isso, né? Nós vivemos num mundo que é chamado de ordinário, no sentido de ordem, né? Daquilo que é comum a cada um de nós. O extraordinário está acima dessa questão que nós perpassamos, que nós vivemos. Então, quando Deus se manifesta, sempre é alguma coisa extraordinária. Quando Deus se manifestou na criação, as coisas todas começaram, né, a aparecer de forma extraordinária. A expressão que nós usamos na teologia para a criação de Deus é ex nihilo, ou seja, do nada. Do nada Deus foi criando as coisas e aquilo foi manifestando a sua glória, como nós vamos ver em alguns salmos. Agora, o que nós já podemos aprender desse texto de Ezequiel, pelo menos, é que Deus ele tem esse resplendor, tem essa figura como de fogo, ele é um ser de luz. E nós vemos Paulo afirmando isso quando Paulo diz lá a Timóteo, por exemplo, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O que Paulo está dizendo é que Deus ele habita nessa luz inacessível. Não é? Ele está rodeado por essa luz. Também Isaías, né, quando ele vê a glória de Deus, ele diz assim que
a glória enchia todo o templo, né? Essa luz enchia todo o templo. Mas ele não só habita na luz inacessível. João, na sua epístola, a primeira epístola de João, ele mesmo relata que também Deus é luz. Ele diz o seguinte lá: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que João está dizendo é que Deus não só habita numa luz que é inacessível, mas ele mesmo é a própria luz, ele mesmo é esse ser de glória, de resplendor, de uma energia, de uma luz que também para nós poderia ser inacessível de contemplar, de assim estar diante dele, a não ser pela sua misericórdia, a não ser pela sua graça. Um exemplo disso é relacionado ao Sol. O Sol é o astro mais importante da nossa galáxia. Todos os planetas que recebem a luz do Sol, né, elas estão a milhares de quilômetros de distância, dependem do Sol. Para muitas, por exemplo, o planeta Terra é um dos planetas que mais depende do Sol para que haja vida nas plantas, nos animais, em nós mesmos, né? E diz os astrofísicos que nós estamos distante do Sol mais ou menos 150 milhões de quilômetros de distância. E se fôssemos um pouquinho mais próximo, digamos, mais próximo 1 milhão só, né? Em vez de 150 sermos 149 milhões de distância, isso já seria o suficiente para o planeta Terra ser queimado, ser destruído. Essa alusão a respeito do Sol para a figura de Deus, que é esse ser de luz também, é exatamente essa. Quando Moisés quer ver Deus, o próprio Deus diz para ele: olha, não tem quem possa ver minha face, não tem quem possa ver minha glória e permanecer vivo. Tal é esse Deus, não só de uma glória, de uma luz que nos cegaria, mas tal o poder que emana dele, a ponto de que nós não subsistiríamos diante dele. Mas nós podemos contar com a graça de Deus, com essa graça que se revela em nós, se revelou em Jesus Cristo, se revela de outras formas também, e essa graça faz com que nós não sejamos consumidos. E aí nós vamos ver alguns textos, por exemplo, que dessa revelação, dessa glória do Senhor, de forma misericordiosa. Por exemplo, nós temos um texto lá nos Evangelhos, em Lucas vai falar, por exemplo, da revelação da glória de Deus aos pastores, onde no versículo 8 e 9 diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Essa revelação foi no momento que o Senhor ia anunciar o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus Cristo. E essa glória se manifesta a esses homens, mas de uma forma graciosa, misericordiosa, a tal ponto de que esses homens não foram consumidos pela glória de Deus. Isso se dá somente pela misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, com certeza seriam consumidos, com certeza se cumpriria aquilo que Deus disse a Moisés, aquilo que o próprio Isaías acreditou que aconteceria com ele também, quando ele vê Deus, né, sentado sobre um alto, sobre um trono, e toda a glória enchia aquele espaço, aquele cenáculo onde se estava. Ele mesmo diz: estou perecendo. Ele não diz vou perecer, ele diz estou perecendo. Até que a misericórdia do Senhor vem com um anjo, toca nos lábios dele com uma brasa que existia no altar e purifica ele para que diante de Deus ele não fosse consumido. Essa é a única forma de a glória de Deus se manifestar sem nós sermos totalmente destruídos. E Apocalipse também fala dessa glória tão poderosa comparada ao sol, como eu mesmo já coloquei aqui. Lá em Apocalipse, capítulo 21, vai dizer o seguinte: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o próprio texto está colocando que a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra que o Senhor há de criar no final dos tempos, no final dos nossos tempos, mas que é a eternidade de Deus, não vai precisar mais do sol, porque o próprio Senhor é a luz que iluminará a todo ser humano, que iluminará a todo o universo, a essa nova criação completa. E o Jesus é a própria lâmpada, né? São textos maravilhosos para mostrar
esse aspecto da glória de Deus que se revela em forma de luz. E quando é que a glória de Deus começou a se manifestar? Como tem acontecido essas revelações da glória de Deus? O primeiro texto que nós vamos ver a respeito disso é o salmo mais famoso que nós temos nesse sentido, que é o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a revelação da glória de Deus aconteceu na criação. A própria criação é essa manifestação dessa glória de Deus, essa glória que começou a gerar todas as coisas que existem. E inclusive essa glória sustenta também, segundo Hebreus, capítulo 1, diz que também as coisas são sustentadas pelo próprio Deus. Ele não só criou, mas a criação depende dele, depende dessa manifestação, desse poder, dessa glória de Deus para continuar existindo, né? Também a glória de Deus se manifestou, por exemplo, no tabernáculo. Quando Moisés construiu todo o tabernáculo que o Senhor mandou, Deus ele inaugura o tabernáculo com a sua glória, segundo o texto lá de Êxodo. Lá diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo ele tinha algumas divisões. Entre essas divisões tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos, e lá ficava a Arca do Senhor. E esse espaço ela foi preenchida pela glória de Deus ali, para poder fazer com que Israel todo entendesse que Deus estava no meio deles. A arca era o símbolo visível dessa presença de Deus, mas para confirmar de fato que ele estava presente, Deus derrama a sua glória, ele se revela em glória nesse tabernáculo e dentro do templo. Então, quando as pessoas viram aquele resplendor, aquela coisa extraordinária, ficou confirmado para eles, realmente Deus está no meio de nós. Então, não ficou mais dúvida nenhuma. No reinado de Davi, ele queria substituir o tabernáculo por um templo, mas Deus não permite que ele construa o templo. Então, Salomão que vai construir o templo, e quando ele inaugura o templo, ele faz vários sacrifícios, a glória do Senhor preenche o templo. Está registrado isso lá em 1 Reis, capítulo 8, quando ele está consagrando, a glória do Senhor se derrama sobre o templo de tal forma que o próprio sacerdote que ali estava não consegue ficar mais dentro do templo. E Deus estava confirmando com isso que ele estava abençoando aquele templo construído por Salomão e a presença dele estava com Israel ali pelo templo. Por isso que Israel sempre teve muito apreço pelo templo. E quando o templo é destruído, eles choram pela destruição do templo. Quando eles vão para o exílio, eles lamentam o fato de que eles estão fora de Israel e sem o templo também. Mais tarde, você vai ter em alguns profetas, os profetas que depois do exílio, né, que eles vão dizer o seguinte, né, o templo foi, Deus ordena que reconstrua o templo através de Oséias, outras pessoas, né, dada a ordem de que se reconstrua o templo. Os recursos não são muito grandes, mesmo. O próprio Deus diz assim, vocês estão tristes porque não conseguem, né, construir o templo. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, então Deus motiva que eles construam o templo, mas uma palavra profética muito interessante que é dita a respeito desse templo reconstruído é de que a glória da segunda casa seria maior do que o da primeira. Na cabeça deles, talvez eles tenham entendido que a segunda casa seria essa reconstrução, né, do primeiro templo, que era do templo de Salomão. Mas a gente entende hoje que Deus estava se referindo à pessoa de Jesus Cristo. O templo ele foi realmente reconstruído, reformado, principalmente no governo de Herodes, o Grande. Herodes ele reconstrói o templo. Aquele templo da época de Jesus é o templo de Herodes. E foi um templo que demorou 46 anos para ser reconstruído, para ter toda a beleza que tinha. De fato, ele era muito belo, a ponto de os discípulos elogiarem bastante o templo quando eles estão junto com Jesus no templo. Dizem assim, olha que pedras, olha que construções, né? E aí Jesus diz aquela frase enigmática no começo, mas depois Jesus explica, né? Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra, né? Mas o que nós entendemos teologicamente é que a ideia de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira é uma referência, na verdade, a Jesus Cristo, porque Deus se revelou em Jesus Cristo. Isso está muito claro para nós no Evangelho de João. O Evangelho de João diz que Jesus ele habitou
habitou entre nós. Na verdade, o texto no original usa a expressão tabernaculou, ou seja, ele armou o tabernáculo, ele armou sua tenda entre nós. E o próprio João confirma no João capítulo 1, versículo 14, versículo 18 também, confirma de que o Senhor, ele era a glória revelada de Deus agora. Então vamos ler esse texto, que é um texto precioso também para entendermos a revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. João 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Que é o tabernaculou entre nós, como eu falei. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então o texto está sendo muito claro, dizendo que o Senhor ele habitou entre nós e foi vista a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. No versículo 18, João ele continua dizendo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quem olhava para Cristo estava vendo a glória de Deus. Isso é algo muito importante para a nossa compreensão de vermos Deus todo em glória na pessoa de Jesus Cristo. Se antes nós vimos alguns textos que falam que Deus ele é luz, essa luz estava presente em Jesus. Por isso que João mesmo, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala de que a luz veio ao mundo. Ele mesmo era a luz, porque ele vai fazer uma comparação, né? Entre João, o Batista, e Jesus Cristo. Quando ele se refere a João, ele diz assim, ele não era luz, ele veio para testificar da luz, porque a verdadeira luz vinda ao mundo era Jesus. E essa expressão luz, é importante a gente dar essa ênfase na questão, se referindo a Deus e também se referindo a Jesus Cristo, porque luz na Bíblia, e a luz daquele contexto, do pensamento daquela época, luz tinha muito a ver com essa verdade, com a revelação de conhecimentos profundos. Os gregos, por exemplo, que eram muito dados à filosofia, à sabedoria, à busca do conhecimento, à busca da verdade, então eles queriam ter acesso a essa luz. Eles mesmos, os próprios gregos, faziam essas analogias de que luz era símbolo ou representação da verdade, do conhecimento. E a ignorância, o desconhecimento das coisas era trevas. Você tem isso bem famoso num texto de Platão, conhecido como o mito da caverna, que todo mundo pode achar na internet, tem até animação ilustrativas no YouTube, onde ele fala de que as pessoas estão numa caverna, elas não têm conhecimento das coisas, elas só vê sombras, né, de movimento de coisas que uma fogueira que emite uma luz está jogando sombra dessas coisas. Então ele está dizendo ali que aquelas pessoas que viviam na ignorância não estavam vendo o real, não estavam vendo o verdadeiro, porque elas não estava claro para elas, não existia luz de fato para elas. Quando um deles sai da caverna e se depara com a luz do dia, a luz do sol, é que ele conhece a verdade. Tudo isso é analogia, né, de Platão para falar disso, de que a luz ela traz a verdade, ela revela a verdade. Então Deus, ele sendo luz, ele é aquele que é a própria verdade e ilumina todos nós na verdade, como tem vários textos falando sobre isso, que ele nos ilumina a verdade. E Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é a própria verdade, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa luz que se manifesta em Jesus, essa luz que representa, né, em Jesus, é toda a verdade que nele contém. Olhar para Jesus é ver a verdade. Tem uma coisa que é bem interessante, quando Jesus está diante de Pilatos, né? Pilatos pergunta dele o que é a verdade, e aí o texto se cala. Muitas pessoas, eu já ouvi alguns filósofos dizendo assim que a verdade é tão inconceitual, tão difícil de abarcar, que nem Jesus tinha resposta para Pilatos. Na verdade, o que nós podemos entender daquele texto é de que quando Pilatos pergunta o que é verdade de Jesus não precisou dizer nada, bastou mesmo se mostrar. Ou seja, dizer, estou aqui. Porque a verdade ela não é um conceito dito com palavras. A verdade é uma pessoa. E ao olhar para Jesus, ao compreender Jesus, nós compreendemos tudo.
que nós possamos imaginar. A verdade última do universo, da finalidade das coisas, tudo se resume na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo vai convergir na plenitude dos tempos todas as coisas. O que é convergir em Cristo? É quando chegar em Cristo, é quando todas as coisas se deparar com a verdade que se encontra em Jesus, aí tudo estará resolvido. Não existirá mais dúvidas, não existirá mais temores, medos, morte, não existirá mais nada. E todo o conhecimento se dará através dessa manifestação total e completa de Jesus, que será, né, no final dos tempos principalmente. Por isso que também Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 13, né, que quando nós vermos como ele é, né, aí vai passar todos os outros conhecimentos e nós vamos conhecer o que é verdadeiro. Vamos conhecer o que é puro, conhecimento puro vai ser revelado. E ele vai dizer, e diz mais, né, que nós vamos conhecer como somos conhecidos. A gente não se conhece, Deus nos conhece, mas nós vamos conhecer Ele como Ele nos conhece. Se Deus ele tem um olhar profundo em nós, a ponto de entender nossas intenções mais profundas do coração, nós vamos também compreender Deus da mesma forma quando for esse final do tempo, quando Jesus se revelar plenamente para nós com toda a sua glória, né? A revelação de Deus em Cristo Jesus, a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus, quando ele veio na primeira vinda dele, ainda não foi assim total. Ela foi suficiente, no sentido de que era o que a gente precisava compreender. Mas por que eu digo que ela não é total? O próprio Jesus, na sua oração, em João 17, ele fala sobre isso. Ele diz assim, Senhor, dá-me aquela glória que eu tinha antes contigo. Quer ver? Vamos ver esse texto. Em João 17, para nós trazermos essa ideia de que a glória do Senhor, ela estava meio que velada, né? Ela estava velada, ela não está totalmente revelada, porque nós não tínhamos a capacidade para compreender isso, e nem era o momento, ainda não era a plenitude dos tempos, né? No sentido dessa plenitude, desse pleroma, dessa totalidade das coisas que hão de vir, dessa nova criação que Deus há de estabelecer. Então, Jesus ele vai dizer em João 17, na sua oração ao Pai, ele diz assim, a partir do 4 ele diz assim, e eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que está dizendo aqui é que ele tinha uma glória antes da criação do mundo, e aí, segundo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, né, houve um esvaziamento dessa glória. É aquilo que nós chamamos na teologia, na palavra grega, chamado kenose, que é o esvaziamento. O Senhor ele se esvaziou da sua glória para fazer-se como um ser humano, vir à terra, né, a semelhança de homem. Então houve esse esvaziamento. Ele não estava completo em glória aqui na terra, mas aquilo que foi visto já era muita coisa, já era o que era possível nós abarcarmos da glória de Deus, compreender da glória de Deus. Por isso que João vai dizer, vimos a sua glória, só que essa glória ela estava limitada pela nossa capacidade de compreensão. E aí o Senhor está orando aqui nesse sentido de que glorifique-me com aquela glória, ou seja, agora que Jesus já está no céu, sentado à direita de Deus, ele já está plenamente em glória, ele reina em glória, segundo os textos sagrados. E quando ele vier, ele vai vir na sua glória também, como o próprio Jesus diz no sermão escatológico, né? Então ele vai vir com essa glória total, porque de fato a perfeição da glória do Senhor foi revelada em Jesus e há de ser mais ainda revelada na sua vinda, onde aí nós vamos ver a glória total do Senhor. E com misericórdia para conosco, para que nós não sejamos consumidos, como já falei anteriormente, né? E a glória do Senhor pode também ser revelada na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, como nós entendemos por Paulo dizer, né? Mas esse corpo de Cristo, que também é a presença de Cristo aqui na terra, também manifesta da glória de Deus. E Paulo ele diz da importância dessa glória de Deus para que ela manifeste-se para o mundo. A igreja tem um compromisso de manifestar a glória de Deus para com o mundo. Isso está lá em Efésios. Vamos ler lá
Efésios capítulo 3, quando ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. E em Efésios 11 e 12, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. A igreja, ela recebe da glória do Senhor, não é? Para louvor da glória dele. A gente recebe a glória para glorificar a glória dele, e ao manifestar a glória de Deus no mundo, a gente também dá testemunho dessa glória para que as pessoas possam se converter a Cristo Jesus. Se a criação manifestava a glória de Deus e nós fomos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor em glória também, o homem perde isso com o pecado. A criação, ela perde totalmente, né, da glória do Senhor, e nós como seres humanos também. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, de que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. E ainda por cima, aqueles que não estão em Cristo estão com a sua mente cauterizada, as suas mentes não compreendem. Paulo diz isso, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, além de perder, os incrédulos, eles não conseguem entender da glória de Deus. É necessário que a igreja manifeste isso através de ações que manifestem o caráter, os atributos e a perfeição de Deus. Quando a igreja não manifesta essas coisas, ela está deixando de manifestar a glória de Deus e deixando de fazer com que as pessoas possam ver essa glória, compreender essa glória e se converter por conta da glória não estar sendo vista a eles. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele fala das reuniões dos crentes. Essas reuniões ela tem que ser organizada e tem certos aspectos ali que ele fala daquela organização, que se o incrédulo ele entra, ele vai ver que ali Deus está presente e vai dar bom testemunho, vai se converter ao Senhor por estar vendo a glória de Deus se manifestar naquele lugar, né? Então a igreja ela tem um papel muito grande de manifestar essa glória do Senhor, para que isso sirva de testemunho e de evangelização na sociedade. Agora, é claro que a glória de Deus, diante disso que nós estamos vendo, ela também exige de nós algumas coisas. E a primeira coisa que nós vamos ver disso que é exigido de cada um de nós diante da glória do Senhor é a adoração, o cântico, o louvor que nós devemos prestar ao Senhor nosso Deus. O salmista, no Salmo 96, versículos 1 a 3, ele diz sobre isso. Ele fala: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre a nação a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre as nações a sua glória através do cântico, através da adoração, através da evangelização, através da proclamação da palavra, né? Também o Salmo 96, ainda, no versículo 7 e 8, diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Aqui, tributar glória é tributar o louvor a essa glória do Senhor, ao nome do Senhor, aí oferecer a Ele a oferenda no sentido de sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que seria isso um culto racional, como Paulo fala aos Romanos, né? Então podemos glorificar a Deus com cânticos, com a nossa vida, e entre as formas também de glorificar a Deus com a nossa vida é dando frutos, por exemplo. O Senhor Jesus fala sobre isso lá em João 15, 8, e diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto.
dar fruto espiritual, sabe aqueles frutos lá que Paulo fala? Fruto do Espírito, né? Que é o amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Essas características desse fruto, isso glorifica a Deus e revela que nós somos discípulos de Jesus, que caminha como Jesus, que era a glória de Deus aqui na terra, né? Manifestava também. Também podemos glorificar a Deus com as nossas obras, que também é outra forma de fruto. Jesus diz isso lá em Mateus 5,16, quando diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Quando as pessoas olham para nós, elas veem a nossa luz, veem as nossas obras, isso glorifica a Deus. Imagina que cada vez que a gente deixa de fazer uma boa ação, a gente está deixando, né, uma oportunidade de lado de Deus ser glorificado. Nós temos que glorificar a Deus não só com nossos lábios, mas também com nossos frutos, com nossas boas obras, para que Ele seja glorificado a partir de nós. Que as nossas ações estimulem outros a glorificarem a Deus. Se o mundo olhar para nós, se as pessoas, vizinhos, amigos, olhar para nós, não glorificam a Deus, é porque a gente não está dando bons frutos, não está fazendo boas obras. Nós temos que atentar, isso é uma realidade nas nossas vidas que nós temos que cuidar para que a gente não deixe de fazer que Deus seja glorificado. É muito importante isso. Paulo também vai falar da pureza sexual, que também é uma forma de glorificar a Deus. Ele vai dizer que é para fugir da impureza. Ele fala em 1 Coríntios 6, 18 a 20 o seguinte, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo que o nosso corpo não pertence mais a nós mesmos. Aí ele complementa, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, manter um padrão de santidade em todas as áreas da vida, e principalmente nessa área também sexual, é uma forma de glorificar a Deus. É uma forma de exaltar o Senhor, de manifestar o próprio Espírito dele que em nós habita também. Também Deus é glorificado quando vivemos pela fé. Romanos fala de Abraão, que foi um homem que viveu muito pela fé, e isso foi um motivo de glória para Deus, viver pela fé. Ele diz isso lá em Romanos 4, 18 a 20, que fala assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Quando o Senhor faz ele olhar para as areias, né, da praia do mar, diz assim, conta se puderes. Como não podia ser contada, o Senhor disse assim para ele, assim será a sua descendência. Aí Paulo continua falando, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então a gente também manifesta a glória de Deus, a gente exalta a Deus, a gente glorifica a Deus quando também agimos com fé, vivemos por fé, não esmorecendo, não sendo incrédulo. A incredulidade é um pecado diante de Deus e aborrece a Deus e não glorifica a Deus. A glória de Deus acontece quando temos fé, vivemos por essa fé, e a fé faz com que coisas extraordinárias aconteçam também nas nossas vidas. Também a glória de Deus acontece, é manifestada quando fazemos a vontade dele. O próprio Jesus, na sua oração lá, em João 17, 4, diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ao fazer a vontade do Senhor, ao fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer, glorifica a Deus, como Jesus também glorificou. E quando manifestamos o caráter de Cristo, também é uma forma de glorificar a Deus e manifestar a glória de Deus no mundo. Paulo diz isso em Romanos 15, de 5 a 6, quando diz assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
para que concordemente e a uma voz vos glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, viver segundo o sentimento de Jesus, segundo Jesus, que é viver e manifestar o caráter de Cristo, também faz com que Deus seja glorificado. E eu quero encerrar, com uma citação que eu sempre faço muita referência a ela, que é de 2 Coríntios 3,18, onde Paulo fala de que a glória de Deus, ao contemplarmos ela, nós somos glorificados de glória em glória. E diz isso lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, ao contemplar a glória do Senhor, ao contemplar Jesus Cristo, ao contemplar as obras que Deus fez na terra, ao meditar sobre isso, faz com que nós sejamos transformados também de glória em glória à sua própria imagem. É muito importante, então, a glória de Deus para a nossa compreensão, da forma como Ele se revelou, qual o resultado disso nas nossas vidas. Nós devemos glorificar a Deus com nossos cânticos, louvores, adoração, frutos, boas obras, fazer a vontade de Deus, viver uma vida santa, espelhar o caráter de Cristo. Isso faz com que Deus seja glorificado através de nós. E por último, ao contemplar a glória do Senhor, nós mesmos seremos transformados de glória em glória. Passo a passo, nessa glória que o Senhor mesmo tem. E vai chegar o dia que todos nós seremos glorificados. Nós vamos receber totalmente da glória do Senhor, que é naquela transformação final. E aí esse corpo glorificado, essa transformação que nós vamos receber, ela será total e nós seremos semelhantes a Ele, como Paulo falou. Então nós devemos não só desejar contemplar o Senhor, mas inclusive desejar que Ele seja glorificado em nós e assim a sua glória também, um dia, ela seja compartilhada conosco, naquele dia em que nós vamos ver o Senhor face a face. Que Deus abençoe você, meu querido, e que esse estudo estimule você a querer compreender mais da glória do Senhor, estudar mais, buscar mais na Bíblia para entender da glória do Senhor, viver por essa glória, adorar a Deus para que Ele seja sempre glorificado, viver para que Ele seja sempre glorificado e almejar, ser glorificado através da glória dEle mesmo. Amém? Deus abençoe.